Muito bem, capitalistas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Brasil, macroeconomia e as commodities. Porque nós podemos ter uma grande alta nesse setor caso a inflação comece a subir nos próximos anos. E o Brasil poderia se beneficiar e muito com essa alta das commodities. Quem sabe repetir algo parecido com o que aconteceu lá em 2008? Eu acredito nisso. O problema, pessoal, é que existem algumas questões para a gente levar em consideração, não só aqui no Brasil, como lá fora também. E a gente vai falar sobre isso durante este vídeo. Nós estamos vendo agora aqui o Ibovespa apanhando desde 2021, andando lateral, certo? E nós podemos ter uma continuação dessa queda. Quem sabe buscar aqui regiões abaixo de suporte, como os 100 mil pontos, a gente tem que ir acompanhando isso aqui. Mas olha só a queda que ocorreu no Ibovespa, enquanto o dólar aqui no ladinho, ó, deu uma disparada, né? Dólar a quase 5,30 nesse momento. Então o que a gente pode esperar? Como é que a gente pode se posicionar nesse momento do Brasil? A gente vai falar sobre isso durante este vídeo. Te convido a assistir até o final para você não perder nada. Antes, um convite rápido, seu capitalista, para você conhecer a Insider. Lembrando que você tem 12% de desconto usando o cupom PELISSARO12, beleza? Aqui, pessoal, a Insider está com um lançamento que é a Tech T-shirt Mosquito Repelente. Eu vou rodar um videozinho aqui para você ver que ela foi testada em laboratório. Vamos lá. Uma tecnologia que vai mudar a vida de vocês. Me chamo Karen, sou líder de P&D na Insider e hoje viemos ao Instituto de Biotecnologia da Unesp, em Botucatu, testar a tecnologia da Tech T-shirt Mosquito Repeller. O teste consiste em colocar 50 mosquitos Aedes aegypti em uma gaiola, começando aqui, e nós alimentamos os mosquitos com sangue em temperatura ambiente. Entre os mosquitos e o sangue, nós colocamos o tecido, né? E aí a gente testou o tecido da Tech T-shirt convencional e a Tech T-shirt Mosquito Repeller, que tem um acabamento repelente. E o que nós observamos? Nós observamos que no teste com o tecido sem repelente, os mosquitos ficam bastante agitados e se direcionam à região central para se alimentarem no sangue. Diferentemente, quando a gente testou com a Tech T-shirt Mosquito Repeller, nós observamos que os mosquitos ficam menos ativos e não se direcionam à região central devido ao efeito do repelente. Visite nosso site para mais informações sobre a tecnologia. Cara, isso aqui é muito legal, hein? Você encontra mais informações lá no site. O que eu posso te adiantar aqui, seu capitalista, é que esse efeito do repelente, ele tem uma ação que não é nociva contra a pele humana. Só vai espantar o mosquito, inclusive o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. E aí a grande jogada é que até 20 centímetros, essa ação repelente da Tech T-shirt Mosquito Repeller, ela tem uma ação que até 20 centímetros, então pegando até o rosto aí, ele consegue espantar esse mosquito, né? E outra coisa, pessoal, ela protege aí, evita até 90% do contato com o mosquito. Então tem mais informações lá no site. A durabilidade, aqui ó, a durabilidade do repelente dura até 50 lavagens domésticas. Tem mais informações no site, confere lá. Beleza, seu capitalista, tá aí ó, Tech T-shirt Mosquito Repeller e claro, com toda a qualidade da Tech T-shirt. Desamassa com o próprio calor do corpo, não desbota, muito legal. Garante a sua, cupom PELISSARO12 para você garantir 12% de desconto. Agora vamos falar aqui de Brasilzão, vamos falar aqui de mercado, dólar disparando e Ibovespa caindo. O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Então vamos falar mais sobre isso. Pessoal, nós temos algumas questões políticas, eu não quero politizar, tá? Mas nós precisamos entender que a economia ela está ligada com a política, certo? As decisões que serão tomadas. Nós precisamos pensar de maneira racional e não de maneira emocional, ok? Então vamos ver algumas falas do presidente e depois nós vamos avançando o tema aqui, ok? Vamos lá. Eu estava até pegando aqui, se vocês pegaram um pouco, gente, eu vou dar um exemplo para vocês, porque se fala muito de dívida pública, sabe? Uma coisa muito bobagem. Eu vou dar um exemplo para vocês dos países modelos, sabe? Dos banqueiros brasileiros. Eu vou dar. A dívida pública do Brasil, bruta, é exatamente 74,3%. A dívida pública da Espanha é 112%. A dívida pública da Itália é 137%. A dívida pública da França, 112%. Tá, muito bem. Ele está dando exemplos de países
europeus. Mas será que esses exemplos são bons exemplos para justificar o governo brasileiro gastando mais do que arrecada, tendo que cobrar mais imposto? Será que isso justifica? Será que o investidor, o mercado, você que investe, você não vai olhar isso e falar, poxa, PIB potencial estagnado. Já trouxe em vários vídeos aqui no canal a questão do PIB potencial e o PIB nominal. Estagnado. O cara cobra mais imposto, empresário saindo. Será que o mercado não vai olhar isso? E outra coisa, vamos falar da Europa então. Né? Porque aqui a gente não foge do debate, aqui a gente mostra fatos. Fatos. Estagnada. A economia da Europa fica ainda mais atrás da dos Estados Unidos. Opa, mas o Lula não tá falando que na Europa tão endividado pra caramba e que parece que é bom? Parece que não é tão bom assim. Ai, Gabriel, por quê? Porra, o fato tá aí na sua tela, cara. É só ler. Da Índia, 86%. Do Japão, 237%. E a moeda do Japão não tá caindo ladeira abaixo. Bota aí como é que tá o comportamento do yuan japonês. Bota aí como é que tá a moeda japonesa. Daí você vem falar aí se o capitalista é uma razão, tá? Com razão de novo. Tá? Já vamos aprofundar esse assunto. Vamos ver aqui. Da China, 83%. E dos Estados Unidos, 123%. Esse país... Do PIB, né? A questão é o seguinte, pessoal. Os Estados Unidos, ele tem uma vantagem que é o dólar milkshake, né? Ele consegue exportar essa inflação. Agora, a Europa, a gente já tá vendo aqui sentindo, né? Outra coisa, o dólar também perde valor, né? Então fiquem espertos, só que não dá pra comparar Estados Unidos com o Brasil, né, porra? Porque o dólar é a moeda de muitos outros países, então ele consegue exportar. O Brasil não tem essa, né? Vamos ver aqui. É um país muito seguro. O que nós precisamos é que as pessoas, sabe, preocupadas com o mercado, precisam ter responsabilidade com esse país. Com o quê? Preocupado com... Eu tô preocupado com o quê, hein? Peraí. Sabe, preocupada com o mercado, precisa ter Mescado, meu. Preocupado com mescado, eu não sei o que é isso. responsabilidade com esse país. Esse país não pode ficar todo dia tomando susto de que o mercado não gostou disso, não gostou daquilo. O mercado está ganhando muito dinheiro com essa taxa de juros. Isso é que tem que ficar claro para a sociedade. É verdade? E, Gabriel, você está escondendo essa informação de nós? Não, só que você não compartilha o vídeo, você não deixa o like. E a galera não tá tendo acesso a essa informação que a gente já traz aqui há muito tempo. Inclusive, nos últimos vídeos, aqui há 5 dias atrás, eu falei. Olha lá o juro que o Brasil paga. Gastos com juros da dívida batem recorde no Brasil. Vídeo aqui, ó. Vídeo aqui do canal. Você tá assistindo todos os vídeos? Aí você tá informado. Você não assiste os vídeos? Fica desinformado. Fazer o quê? Né? Quem tá informado vai ganhar dinheiro. Olha lá, ó. O gasto com os juros realmente tá subindo absurdamente. Mas se endividar mais é a solução? Se endividar mais, se o custo da dívida está muito alto, se endividar mais é a solução, o ideal não é você fazer um controle fiscal, não é parar de ter déficit e ter superávit para reduzir essa dívida e pagar menos juro. Você na sua casa, você tá super endividado, pagando juro pra caramba, já não aguenta mais, tá atolado. O banco já tá te enchendo o saco. Você vai fazer mais dívida ou você vai começar a trabalhar mais e pensar em cortar custos para pagar essa dívida o quanto antes? É isso que a gente tenta falar, mas é difícil as pessoas entenderem. E a importância do juro, do jeito que tá, já vamos chegar lá. Vamos concluir aqui, vamos lá. E o presidente do Banco Central tem que saber que quem perde dinheiro com essa taxa de juro alta é o povo brasileiro. São os empresários brasileiros que não conseguem dinheiro para investir. É isso que está em jogo. Mesmo dizendo isso, eu tenho toda a paciência do mundo, porque eu tenho que esperar até dezembro para mudar o Banco Central. Sabe? Então... Muito bem. Que tapa na cara do mercado. Olha o povão apoia o Papai Lula. Vai, Papai Lula, olha que tapa na cara do mercado, né? Que tapa na cara do mercado. Nosso mercado, ele tá super preocupado. Aí o dólar dispara. Olha lá o dólar disparando.
Aí você acha que quem que vai ter que ficar preocupado? Você acha que é o mercado? Tipo eu, capitalista malvadão que tô cheio de dólar, porque eu venho falando pra vocês a comprar dólar desde os 4,70. Olha lá, 5,30 bateu o dólar, hein? Voltou. Quem que será que tá preocupado? O capitalista malvadão, que vem passando a informação pra você aqui de graça? Ou será que vai ser aqui a Eva, que tá falando, ai, que tapa na cara do mercado? Né, galera? Vamos pensar, gente. Eu tô falando, as crises são coletivas e a prosperidade é individual. O povo que não estuda, o povo que não entende o que tá acontecendo vai pagar a conta, tá tudo certo, bom pra eles. Mas você que tá entendendo agora a questão aqui, você vai conseguir se preparar, se proteger, que é o que a gente fala há meses, há anos aqui no canal, pra você fazer, pra você cuidar da sua vida, né? Então vamos lá. O que acontece, né? O Lula, ele fala, ele dá essas alfinetadas no presidente do Banco Central, que vem derrubando os juros aí. Os juros começaram a cair já no Brasil. O que eles querem mais? Querem que o juro volte a 2%? Aí o dólar vai pra onde? É muito fácil jogar a culpa no Campos Neto, que ele tinha que botar juro a 1%, a 0%. Mas e você esquecer que o juro lá fora tá alto? E o país é um país de alto risco. Então o juro do Brasil sempre precisa estar maior do que o juro lá fora. E o juro lá nos Estados Unidos, por exemplo, tá 5,5. Tá vendo como eu não tô politizando aqui? Eu tô te trazendo fatos. Então começa a prestar atenção nos fatos, capitalista. Começa a prestar atenção nos fatos. O juro lá fora deve permanecer elevado por mais tempo. Se o Campos Neto vai lá e dá uma canetada para baixar os juros, porque os caras tão putinho que o juro tá alto, o que acontece com o dólar? Hein? O que você acha que acontece com o dólar? O dólar vai lá buscar o topo histórico, cara. Se os caras dão uma canetada aí na politicagem. E aí, quem que vai pagar essa conta? Se não é você que consome produtos dolarizados, como por exemplo os combustíveis, alimentos, eletrônicos, muita coisa dolarizada. Quem vai pagar isso é o povo. E aí a inflação dispara por consequência da depreciação da nossa moeda. Principalmente quando o investidor começa a cair fora, que faz mais pressão para o dólar subir, porque esse investidor tem que vender real e comprar dólar. Olha só como as coisas são simples. Para você, capitalista malvadão, que está buscando conhecimento, que está entendendo como o mundo funciona de verdade e não como o mundo é na fantasia na sua cabeça. Não interessa como o mundo funciona na sua cabeça. Interessa como a realidade funciona. E quando você entende a realidade, você começa a se proteger das consequências de quem vive no mundo da fantasia da Frozen. Saldo de movimentação de investidores estrangeiros na B3, isso que importa. Tá aí o dado, a informação pra você. Tá caindo, o gringo tá caindo fora. Então será que não é por isso que a bolsa tá caindo também? Porque boa parte do capital do investidor aqui no Brasil é estrangeiro, é gringo, né? Então a bolsa, cara, ela tá lateral, ela tá nessa lateralidade já fazem 3 anos, cara. Então quem tá investindo na bolsa brasileira, muitas vezes, dependendo dos ativos que tá carregando, tá perdendo dinheiro. Ah, a bolsa brasileira tá barata? Pode ser que tá barata. Mas nada que tá barato não pode ficar mais barato, né? Se não tiver demanda, se não tiver segurança jurídica. Se não tem segurança jurídica, pode ficar mais barata. Tá entendendo a jogada? Agora, presta atenção, se mudar esse tom político, se começar a respeitar o fiscal, se começar a ter segurança jurídica, se começar a respeitar o empresário, aí a coisa muda. E aí a nossa análise muda também. A gente tem que ir acompanhando conforme a narrativa. Hoje a fotografia do momento tem risco. Agora, o Brasil tem tudo para dar certo. Principalmente se um boom de commodity voltar por conta da inflação. Isso pode acontecer, tá no nosso radar, eu já venho falando sobre isso há muito tempo. O ideal era que o Brasil ajeitasse a casa. Ok? O ideal era que o Brasil ajeitasse a casa. Aí a coisa ia ser muito legal. Eu estava comprado em B3, eu estava comprado em Bolsa Brasileira, empresas que acabam se beneficiando com as commodities. Quem tá lá no clube, quem tá aqui no Membros, estava acompanhando isso. E agora, recentemente, eu dei uma realizada de lucro, porque nós estávamos com lucro em alguns ativos. Mas a gente aproveita para fazer lucro e para vender dentro dessa lateralização. Ó. Será que nós não vamos buscar aqui regiões de suporte lá próximo dos 100 mil pontos novamente?
Fica a reflexão para você, capitalista. E será que nós não temos uma janela de oportunidade em outros ativos que a gente vem falando aí, como as criptos, por exemplo, que vão entregar mais potencial de retorno do que a B3? Né? Então você tem que administrar isso aí, cara. Agora você tem que se proteger do Estado, né? Porque isso, dependendo do presidente do Banco Central, a coisa pode ficar bem complicada para o nosso dólar, por exemplo, e para a nossa bolsa. Então essas questões políticas é que ferram tudo. E aí, quando eu batia nessa história de Banco Central independente, lá em 2018, 2019, 2020, a galera descia o pau. Quando eu batia lá no Bolsonaro em 2020, a galera descia o pau. Não tem Banco Central independente, porque continua sendo político que bota o cara lá dentro. Acontece que você tem que ficar 2 anos com o jabuti com a jabuticaba que o presidente anterior colocou. Né? Então é essa que é a jogada. Mas quem nomeia o presidente do Banco Central continua sendo político. Tá claro? Tem que desenhar. Bom, para se proteger além dos metais, além do dólar, tem as opções também. Que inclusive a gente comprou opções de put com vencimento para outubro, lá na área de membros aqui do YouTube. Então se você tá de fora da área de membros, depois não reclama que a gente não avisou, né? O Gabriel não avisou. Claro, você tá fora da área de membros, né? Aqui eu falei sobre a venda das ações para comprar cripto, tá aqui, ó, só para membros. Aqui falei também das opções de put, ó, com vencimento para outubro. Opções de put, onde a gente ganha com as quedas do mercado, com vencimento para outubro. Opções baratinhas. Opções baratinhas, tá? De 2 centavos aí, com vencimento para outubro. Opções longas, cara. Então é um achado que a gente conseguiu aí. E claro, os membros do canal da área de opções têm acesso, além, claro, de ter acesso à minha carteira também, às atualizações mensais da carteira antifrágil, que pega não só cripto, mas a carteira de maneira geral, que eu passo para vocês, tá, pessoal? Então, isso aqui não é recomendação de investimento, mas para quem busca proteção, tá aí as opções, que são os derivativos que a gente compra, né? E eu, como gosto de skin the game, mostro pra galera aí do membros, né, pessoal? Então tá aí, né? Tem ferramenta para tudo no mercado, só que você tem que saber usar. Tem ferramenta para você ganhar com a alta, tem ferramenta para você ganhar com a baixa, tem ferramenta para você fazer hedge. Agora você tem que dominar essas ferramentas e fazer acontecer. É isso que vai mudar o seu patamar. O conhecimento. É o conhecimento que vai mudar o seu patamar, né? E o povão? Como é que fica o povão que não quer investir num curso? Como é que fica o povão que não quer investir em conhecimento? Fica pagando imposto e tendo dinheiro depreciado pela inflação. O investidor, pelo menos, ele consegue, né, ganhar da inflação, consegue fazer o dinheiro trabalhar para ele. Agora, você que não investe, você que não busca conhecimento, você está fudido. Porque, olha só, dias trabalhados para pagar imposto. Por isso que eu falo que antigamente era muito mais fácil de ganhar dinheiro. Não tem como comparar método Barsi, que ele ganhou dinheiro comprando ações a centavos há décadas atrás, com quem está agora na realidade. Porque hoje o empresário paga muito mais imposto do que o empresário naquela época. As pessoas hoje têm menos poder de compra do que tinham naquela época, porque dias trabalhados para pagar impostos. Em 2003 eram 135 dias. Em 2003 eram 135 dias. Em 2021, embora tenha uma queda, né, no governo que estava em 2021, né, 149 dias. E em 2018, que era ali entre 2016 e 2018, que era ainda o governo do amor, né, 153 dias. E parece que voltou a subir, né? Eu não consegui achar os dados de 2022 e 2023, mas, consequentemente, isso aqui deve estar voltando a subir novamente, né? Porque a gente só vê aumento de imposto. Então, você acha que um país que você tem que trabalhar metade do ano para pagar imposto, ele vai prosperar? Aí o povão, ele fala que o problema são os youtubers, o problema são quem dá educação financeira, o problema são os empresários, o problema é o trabalhador, mas não é quem cobra imposto de metade do que você ganha no ano? Você trabalha metade do ano, você trabalha para pagar parasita estatal. Então é uma loucura isso aí, né, cara? É uma loucura. Isso é uma loucura, uma insanidade, a nossa cultura, o que virou o Brasil, da parte cultural, da falta de entendimento da realidade do brasileiro. Mas você é diferenciado, seu capitalista malvadão. E você vai entender o que eu tô falando e você vai agir para se proteger. Porque as crises são coletivas, a prosperidade é individual. O coletivo sempre vai estar em crise. Quem prospera são os indivíduos, são os capitalistas malvadões. Fiquem de olho na questão da taxa de juros lá fora, porque isso vai interferir a bolsa aqui no Brasil. Se os caras derem canetada aqui, sem
sem levar em consideração o contexto macroeconômico, a coisa vai ficar bem interessante para nós que estamos antifrágeis. Brindaremos, até a próxima aí. Deixa o like, compartilha. Tchau, tchau.